João capítulo 8, a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 11. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Algumas versões traz esse último versículo de forma mais estendida, dizendo: vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Por quê, pastor? Porque manuscritos mais recentes encontrados contêm esse finalzinho e, assim, algumas traduções da Bíblia já inseriram esse final. Mas a versão de Almeida diz: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, estamos diante das Sagradas Escrituras, pedimos que o Senhor coloque, ó Deus, no nosso coração a boa semente. Fala conosco, Senhor. Fala com aqueles que estão aqui no auditório, com aqueles que estão pelo YouTube. Fala com aqueles que vão assistir depois esta mensagem gravada. Que a Tua palavra nos alcance, trazendo renovo, esperança, encorajamento, Senhor. Essa é a nossa oração. E cremos, Senhor, que assim acontecerá para a glória do Teu nome. E quem crer diz: amém. E amém. Pois bem, Jesus, Ele estava no Monte das Oliveiras. O texto de João começa descrevendo isso, que Jesus estava no Monte das Oliveiras, e ele passou a madrugada no monte, certamente orando, porque quando Jesus estava em Jerusalém, na região, naquela época, quando ele estava na região de Jerusalém, Jesus sempre se refugiava no Monte das Oliveiras, porque ele saía do meio do centro urbano e ia para a zona rural mais próxima, vamos dizer assim, para que ele pudesse ter um momento mais sossegado e ali pudesse ter um momento a sós com Deus. Então a gente vai ver alguns relatos onde Jesus acessava o Monte das Oliveiras com seus discípulos e lá
buscava um lugar de oração no monte, para poder buscar o Deus em secreto, ter o tempo a sós com Deus, ali em secreto, e se relacionar com o Pai em oração. E o texto diz que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, passou a madrugada, e quando foi pela manhã, ele voltou e se dirigiu ao templo. E quando Jesus chega ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava, o que era muito comum para os mestres daquele tempo, era ter os seus alunos sentados aos seus pés, e o mestre assentado também, ensinava os seus alunos, que aos pés estavam ali assentados para ouvir os seus ensinos. Isso era uma cultura. Todo discípulo ou aluno sentava aos pés do seu mestre. Por isso que há uma expressão de que diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, um rabi, e foi o professor, foi o mestre de Paulo, né? Do grande apóstolo Paulo. Foi o mestre rabínico judeu que doutrinou Paulo. Então, era um costume, então, eles estavam ali no templo, eu quero que você imagine essa cena, e isso geralmente acontecia no pátio do templo. O templo, ele tinha o pátio, era a área externa, ele tinha o santo lugar, que vamos dizer era o auditório, o salão principal, e no final desse santo lugar tinha uma salinha pequena, que era o Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro do santo lugar só entravam os sacerdotes. No Santíssimo Lugar, a depender da época, da história ali, entrava-se apenas o sumo sacerdote. Mas o pátio do templo era o lugar que todos ficavam. Era o lugar que o povo podia acessar. Era podemos dizer, uma praça onde as pessoas frequentavam para fazer suas orações, onde os mestres geralmente iam para ensinar os seus discípulos, e ali outras pessoas que estavam próximos se assentavam também. Então imagine a cena, o pátio do templo, algumas pessoas por ali, porque era um lugar muito frequentado, as pessoas viajavam de regiões distantes para frequentar o templo, vinham para fazer as suas ofertas, dedicar a Deus o seu culto. Imagine o pátio do templo lotado de gente, pessoas de várias regiões ali. Jesus passa a madrugada orando no Monte das Oliveiras, sai do monte, se dirige ao templo. Quando as pessoas que estavam ali percebem que Jesus chegou, se aproxima de Jesus, elas sentam aos pés de Jesus e Jesus começa a ensiná-las. Jesus começa a ensiná-las. E aí, esse é o cenário que vai discorrer essa narrativa. Esse é o cenário. Está ali o pátio, uma multidão chegou até Jesus, Jesus está ensinando, quando de repente um grupo de pessoas adentra o pátio do templo, e eu imagino que essa entrada não foi silenciosa, foi uma entrada tumultuada, porque estava entrando ali alguns escribas e fariseus, versículo de número 3, se você está com sua Bíblia aberta, ou você pode acompanhar na tela. Diz assim: então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Os escribas e fariseus, eram duas facções do judaísmo, eram duas seitas do judaísmo, ou para que você possa entender, eram duas denominações do judaísmo. Tinha o judaísmo, assim como nós temos na igreja protestante ou igreja evangélica, nós temos os presbiterianos, a Assembleia. Estava só Jesus, os fariseus e os escribas? Não. Estava Jesus, as pessoas que se assentou para ouvir o ensino dele, e agora entra escribas e fariseus trazendo essa mulher. Então perceba o cenário.
Quero que você construa esse cenário aqui. Você vai entender porque é importante você entender isso aqui. Então, está o cenário. Tem um público, certamente não era pouca pessoa, porque só os discípulos de Jesus já era uma quantidade significativa, mais os que estavam presentes ali no pátio que se juntou, mais os escribas e os fariseus que chegam com essa mulher. E aí eles pegam essa mulher pelo braço, coloca ela no meio da roda, diante de Jesus e faz ela ficar em pé no meio de todo mundo e disseram a Jesus, algum fariseu ou algum escriba, toma a iniciativa e diz no versículo 4 o seguinte a Jesus, disse, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Ou seja, não estão falando que ela adulterou. Nós a pegamos com a boca na botija, como diz o ditado. Essa mulher foi pega, surpreendida, certo? Em flagrante, praticando adultério. E eles pegaram essa mulher e trouxeram a mulher até Jesus. E aí eles dizem, olha, versículo 5, eles invocam a lei. Versículo 5, eles dizem, olha, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de o que acusar. Então perceba, os fariseus e os escribas pegam aquela mulher que foi encontrada em flagrante de adultério, leva essa mulher até Jesus e o texto deixa claro que a intenção do coração deles não era fazer cumprir a lei, mas era tentar encontrar alguma coisa para acusar Jesus. Para descredibilizar Jesus. E perceba a sutileza. Perceba a sutileza. Por quê? Porque se Jesus diz assim, apedreje, Jesus ele vai na contramão do que ele vinha ensinando. Nós devemos amar. Ele vai de encontro à graça de Deus, do amor de Deus que perdoa, que nos dá chance de recomeçar, do amor de Deus que cobre multidões de pecado, que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo o ensino de Jesus acerca do amor, do perdão, da justificação, do ano da bondade do Senhor, todo esse ensino, ele iria entrar em contradição. Se Jesus dissesse assim, olha, não, a lei diz apedreje, pode apedrejar. Mas se Jesus dissesse assim, não, essa mulher não pode ser apedrejada, ele ia ser acusado de herege, ele ia ser acusado de alguém que estava ali contrariando aquilo que o judeu tinha de mais sagrado, que era as Sagradas Escrituras. A lei, os escritos sagrados onde continha a lei moral, a lei civil, a lei alimentar ou dietética, onde estava ali todo o conjunto, a lei cerimonial, tudo ali. E aí perceba que eles querem colocar Jesus à prova. Eles querem descredibilizar Jesus, para dizer, olha, esse homem não pode vir da parte de Deus, porque ele está contrariando a lei de Deus. Se Jesus dissesse assim, não, olha, essa mulher não pode ser apedrejada, este homem é um herege, este homem está contrariando o que está escrito. Este homem está contrariando a lei que Moisés recebeu do próprio Deus, para impor ao seu povo. Perceba, eles não estavam ali para que a lei fosse cumprida, para fazer justiça. Eles estavam ali usando a lei como objeto para colocar Jesus à prova, para poder encontrar em Jesus algo que pudesse acusá-lo. É isso que o texto diz. E os fariseus aqui,
e os escribas, eles representam o que a gente hoje chama eles estão representando a classe dos religiosos. O que é a classe dos religiosos, pastor Denis? O que é que a gente chama hoje de religioso? Esse termo religioso, não muito tempo atrás, já foi um termo que indicava virtude. Olha, alguém é religioso, alguém falava de alguém que buscava Deus, que era piedoso, que buscava a presença de Deus, que buscava andar nos caminhos de Deus, praticar a palavra de Deus. Falava-se de alguém religioso. Já foi um termo, em um contexto não tão distante, um termo que indicava virtude. Mas, de alguns anos para cá, esse termo começou a ser usado para identificar pessoas na igreja que estavam vivendo uma falsa fé. O termo religioso indica, porque a Bíblia sempre vai se portar aos fariseus e aos escribas como líderes religiosos. E aí apegou-se essa tradução e aplicou-se o termo religioso como pessoas que vivem uma falsa fé, vivem de aparência. São pessoas que têm aparência que são de Deus, mas na verdade são do maligno. Eu costumo dizer que a religiosidade é o pior mal que há, porque é o mal disfarçado de Deus. Vou repetir. A religiosidade é o pior mal que há, porque é o mal disfarçado de Deus. Tem aparência de Deus, parece ser de Deus, tem as características que é de Deus, mas na essência é algo maligno, diabólico. A essência é maligna. E assim como naquela época, os líderes religiosos do tempo de Jesus, os líderes do judaísmo, eram essas pessoas que tinham aparência de Deus, carregavam o nome de Deus, lideravam em nome de Deus, ensinavam em nome de Deus, mas eram homens maus. Eram homens que em sua essência eram malignos. E assim como existia na época de Jesus, representado principalmente pelos fariseus, pelos escribas, pelos líderes religiosos, essa religiosidade, ou os religiosos, eram essas pessoas. E assim como existia nesse tempo, existe nos nossos dias também. As igrejas dos nossos dias estão repletas de pessoas que têm aparência de Deus, têm aparência de cristão, parecem ser de Deus, falam em nome de Deus, servem em nome de Deus, faz a obra em nome de Deus, mas na verdade, em sua essência, essa pessoa é maligna. Perceba, no tempo de Jesus, os próprios líderes, Jesus, por diversas vezes, entrou em colisão com essa turma. Jesus, durante os evangelhos, você vai perceber Jesus batendo de frente, porque essa turma via Jesus como uma ameaça. Então essa turma começa a perseguir Jesus. Essa turma começa a trabalhar contra aquilo que Deus estava fazendo, porque Jesus era a consumação do plano eterno, redentivo de Deus. Jesus estava ali para viver, encarnar um plano que Deus havia planejado antes da fundação do mundo. Estava em execução. Jesus era a inauguração do tempo, do ano da bondade de Deus, da graça de Deus sobre a terra. E estava ali os líderes religiosos que falavam em nome de Deus, que representavam Deus, trabalhando contra o que Deus estava fazendo. E por diversas vezes Jesus entrou em colisão com essa turma. E por diversas vezes Jesus censurou essa turma. Jesus disse: olha, vocês são maus. Jesus, em Mateus capítulo 15, Jesus diz: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Jesus, mais lá no finalzinho de Mateus, Jesus vai dizer: ai dos mestres da lei, porque
são guias cegos. Ai dos mestres da lei, porque são como sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro. Você já viu uma catatumba? Você já foi no cemitério, você entrou... Você já teve a oportunidade de entrar num cemitério? E você, ao entrar no cemitério, você viu aquela catatumba, um mausoléu, ou né, uma tumba, o nome ali pode variar, e você viu aquele negócio bonito, todo feito na pedra, com detalhes de ouro, com flores, com tudo ornamentado, aquele negócio lindo, já viu? Você já entrou? Já viu um sepulcro assim? Lindo, lindo. Você diz, meu Deus, dá até vontade de morar no negócio dele. De tão lindo que é. Você vê um negócio assim, sabe? Tudo desenhado, tudo brilhando, tudo limpo, sabe? Flores, um jarro e um negócio descendo assim, lindo por fora. Mas por dentro está podre. Por dentro cheira mal, por dentro. Jesus está usando essa figura do sepulcro para se referir a essas pessoas que na aparência se parece com Deus. É lindo, olha meu Deus, olha, veja, na aparência, naquilo que os homens conseguem ver, naquilo que os homens conseguem perceber, são homens de Deus, são mulheres de Deus, mas no íntimo, aonde só o Senhor consegue ver. Deus disse a Samuel, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. No íntimo, está podre. A aparência de Deus, mas a essência é maligna. É isso que a gente chama de religioso nos dias de hoje. O religioso é aquela pessoa que vive de aparência. A aparência é divina, mas a intenção é maligna. As motivações são malignas. As intenções do coração é maligno. Esses eram os fariseus e os escribas. Homens impecáveis, homens que se vestiam de forma impecável, homens que praticavam a sua devoção, a sua vida de piedade publicamente. Eles oravam publicamente. Eles davam o dízimo. A Bíblia diz que eles davam o dízimo de tudo, até de um mói de coentro que eles colhiam, eles davam dízimo. A Bíblia diz que eram homens que praticavam a palavra de Deus à risca, mas eram homens maus, eram homens religiosos, tinham aparência de Deus, mas eram malignos. Nos nossos dias não é diferente. Nós temos muitos fariseus e escribas espalhados por aí. Alguns ocupando o púlpito, liderando, ministrando, fazendo a obra de Deus, cantando, servindo em ONGs, em projetos sociais. Tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus, como escreveu Paulo a Timóteo. Tem aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. A boca honra a Deus, mas o coração está longe. Esses eram os escribas e fariseus, gente que falava em nome de Deus, que representava Deus, mas que eram malignos. O Jesus que nós servimos combateu, o Jesus que nós servimos confrontou, o Jesus que nós servimos fez oposição a esse tipo de prática. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é sondar o nosso coração, para ver se não há no nosso coração farisaísmo, para ver se não há no nosso coração essa religiosidade, essa vida cristã de aparência. É uma fé para os outros verem. É uma fé para que eu dê satisfação à sociedade, aos irmãos da igreja. Importa, diante de mais nada, que a gente sonde o nosso coração diante do Senhor, para que em nós a gente perceba se nós não estamos contaminados com esse fermento,
Jesus advertiu os seus discípulos. Mateus 16, Jesus fala sobre isso. Ele diz, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento. O fermento é um agente ali biológico que, quando ele entra na massa, ele contamina toda a massa. De fato, que toda a massa sofre o efeito de uma pequena quantidade de fermento que cai nela. Ele está falando assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Então importa a gente seguir o conselho de Jesus, dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus, dos religiosos, e a gente sondar o nosso coração. Se a gente não está sendo um cristão fariseu, se a gente não está sendo um cristão religioso, vivendo de aparência, vivendo um personagem, muitas vezes mentindo para a própria consciência. Importa, irmãos, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Olha, a verdade é um pré-requisito para ser um adorador do Deus vivo. Tem que existir verdade em nós. Não pode existir falsidade. Nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos viver uma fé de aparência. Nós não podemos viver uma vida com Deus de aparência. Tem que ter verdade. Escute, a gente pode até falhar, a gente pode até cair, a gente pode até pecar. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando porque até no cair e no pecar, o religioso conduz o processo de forma diferente. O religioso, quando peca, ele trabalha para esconder o seu pecado, para que ninguém descubra. Ele trabalha para maquiar, para que ninguém perceba. Já o verdadeiro, quando peca, ele trabalha para se arrepender, para se quebrantar. Ele trabalha para corrigir, para mudar, para fazer diferente, para não pecar de novo. Ele se concentra na transformação e na mudança. O religioso se concentra em dar manutenção na aparência, para que ninguém perceba que ele está pecando. Perceba. Cabe a nós esquadrinhar o nosso coração. Porque talvez eu estou falando para pessoas aqui que esse fermento contaminou o coração. E a gente precisa fazer isso porque contaminado por esse fermento, nós vamos trabalhar contra o trabalho de Deus. Nós vamos andar na contramão do que Deus está fazendo. O que Deus estava fazendo aqui, Jesus era o verbo, era a ação de Deus. Jesus era a obra que Deus estava fazendo. E que obra? E os fariseus e os saduceus, que representavam Deus, que falavam em nome de Deus, estavam trabalhando contra o que Deus estava fazendo. A gente trabalha e perceba a gravidade disso, de a gente andar na contramão de Deus, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Perceba isso. Então a gente precisa esquadrinhar o nosso coração, porque senão nós vamos repetir o que os fariseus e os escribas estão fazendo aqui. Eles estão fazendo oposição a Jesus. Mas qual é a aparência? Vamos ver se vocês conseguem perceber a aparência. Qual é a aparência? O que é que está aparentando aqui? Eles estão tentando guardar a... O que é que eles estão tentando guardar na aparência? A lei. Quem foi que falou a lei aí? A lei. A lei. Olha a aparência. Perceba. O religioso vive de aparência. Qual é a aparência? A lei. Eles estão tentando guardar a lei. A lei diz que essa mulher pegue em adultério. Quando a mulher pega, tem que ser apedrejada. A lei diz. Perceba. A lei diz. Vocês estão entendendo?
Aí vocês vão dizer assim, meu Deus, que homens zelosos pela palavra de Deus. Que homens zelosos, veja como eles estão buscando defender a palavra, defender a lei, defender as escrituras. Perceba? Olha a aparência. Mas no fundo, na intenção, naquilo que só Deus consegue enxergar, os homens não enxergam, porque a gente vê a aparência. Mas no fundo, na intimidade, o que é que eles estavam querendo? Eles estavam fazendo oposição ao Filho de Deus. Eles estavam trabalhando contra o trabalho de Deus. Perceba? Eles queriam desconstruir aquilo que Deus estava construindo. Perceba? Então importa a gente sondar o nosso coração e cuidar, viu? Olha, cuidar, zelo, cuidado. Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado. E Jesus está falando isso em Mateus 16 para os seus discípulos. Jesus não está falando para o povo do mundo. Ele está falando para os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Às vezes uma palavra envenena o coração. Cuidado. Cuidado com essa turma. Que tem gente que tem aparência de zelar pela palavra de Deus. Mas uma palavra dessa turma mata a fé. Mata o nosso ânimo de servir a Deus. Cuidado. Mas o texto continua dizendo, vamos avançar, vamos caminhar para o fim. Versículo 6. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela, na mulher que foi pega em adultério. E, versículo 8, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Perceba, a Bíblia não relata o que Jesus estava escrevendo. Só diz que ele se inclinou, se agachou, né? No bom nordestinês, ficou de cócoras. Né? Então, ele se abaixa e ele começa a escrever no chão. O chão de terra, talvez, ou não, de pedra, e ele usava algum objeto, mas o texto diz que ele escrevia no chão. Não diz como, mas diz que ele escrevia. E não diz o quê. Diz que ele escrevia no chão. E eu quero aqui conjecturar. No meu ponto de vista, no meu entendimento, quando Jesus se inclinou, Jesus começou ali a escrever no chão pecados. Ele começou a escrever o nome de pecados. Certo? Jesus começou a escrever ali o nome, pecados. Botar ali pecados. Escrever pecados no chão. Então ele botou lá inveja, mentira, idolatria. Certo? Jesus começou a colocar pecados no chão. Ou talvez Jesus ainda foi mais específico. Jesus colocou alguns pecados no chão escrevendo, com detalhes ao ponto de que as pessoas que estavam ali acusando aquela mulher se percebiam naquela escrita. Estou conjecturando, amém? O texto não diz. O texto diz que Jesus escreveu no chão. Mas entendo eu que ele estava escrevendo ali pecado. Por quê, pastor? Porque é a fala dele. Quando eles estão insistindo, Jesus interrompe a escrita do chão, se levanta e diz, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. O que é que Jesus está dizendo? Vocês querem apedrejá-la por causa do pecado que ela cometeu. Vocês querem fazer justiça. Mas perceba, vamos separar aqui quem está pronto para julgar e apedrejar e quem está pronto para ser apedrejado.
Vamos ver quem de vocês aqui vai se juntar a ela para ser apedrejado. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, vamos ver aqui qual de vocês vão lançar pedras e qual de vocês vão. Jesus disse que não era para apedrejar? Não, ele não falou. Ele disse, quem estiver sem pecado. E quem está sem pecado? Ninguém. A Bíblia diz que não há um justo. A Bíblia diz em Romanos 3:23. Coloca na tela, Romanos 3:23. Olha o que diz. Diz o quê? Olha lá. Pois todos o quê? Pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Até a Imaculada pecou, pastor? Pecou também, até a Imaculada. Todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. E todos que pecaram carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Aquela mulher foi pega em pecado. Mas estavam ali homens que a acusavam que também tinham os seus pecados. Assim como aquela mulher carecia da glória de Deus, ali estavam homens que também careciam da glória de Deus. Perceba isso. E qual é o mal, pastor? O mal é que quando a gente está com o coração cheio de religiosidade, contaminado com o fermento, a gente não consegue perceber o nosso pecado e por conta disso a gente não desfruta dessa glória, da glória de Deus. É quando a gente cega para o nosso pecado, mas a gente está de olho aberto para o pecado do outro. É quando a gente não tem consciência que nós somos pecadores e queremos tratar os outros como se a gente fosse sem pecado. E quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele está falando o seguinte, só está apto a julgar e condenar essa mulher quem é justo. Só tem autoridade para julgar essa mulher quem não quebrou a lei. Porque se você pecou, você é transgressor da lei tanto quanto ela. Você não tem autoridade para julgá-la e condená-la. E perceba, o único sem pecado, o único justo, que não pecou, que nele não havia dolo, o Cordeiro perfeito, puro, sem mancha, sem mácula, aquele que não pecou, estava diante daquela mulher que era Jesus. O único que podia condenar aquela mulher, que tinha autoridade para condenar, era Jesus. Mas de alguma forma, e eu conjecturo que Jesus escreveu no chão os pecados, aquela mulher está ali diante de todos, humilhada, constrangida. Os escribas e fariseus estão ali, e eles começam a sair um por um. Imagino que eles viam o seu pecado no chão, ou o nome do pecado, imagino eu, ou Jesus escrevia uma prática. Ou de repente Jesus colocou o nome de mulheres ali que aqueles homens adulterou. Vamos conjecturar, mas de alguma forma o que Jesus escreveu no chão motivou uma evasão daquele lugar. Aqueles homens foram saindo. O texto diz, olha, versículo 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até o quê? Os últimos. Ficando só Jesus e quem? E a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher,
Onde estão eles? Ninguém condenou você? Ninguém condenou você? Ele respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu que poderia te condenar, eu que tenho autoridade, porque sou justo. Eu que não pequei. Eu que não tenho pecado, eu que não quebrei a lei. Eu que não sou transgressor da lei e que isso posso usar a lei para julgar. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Perceba a postura de Jesus manifestando a graça de Deus. E nós precisamos aprender com Jesus aqui. Nós precisamos aprender com Jesus a manifestar a graça de Deus para com as outras pessoas. As pessoas às vezes dizem assim: pastor, veja, quem é você para julgar? Nós não podemos julgar. Já ouviu assim falando? Politicamente correto hoje está cheio disso, não é isso? Essa turma do politicamente correto, não julgueis. A Bíblia diz, Jesus disse: não julgueis. Não podemos julgar. Na verdade, quando a Bíblia diz não julgueis, o que a Bíblia está dizendo é não condeneis, não condene. Vou traduzir mais para você entender, vou mastigar aqui. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: eu e você, ninguém aqui pode botar um ponto final na história de ninguém. O que Jesus está condenando, o que a Bíblia diz, o não julgueis, que a Bíblia diz que nós não podemos fazer, é que nós não podemos colocar um ponto final na história de ninguém. O não julgueis não é um argumento para que a igreja, líderes, pastores, cristãos não possam exercer oposição a uma prática pecaminosa, a coisas que desagradam a Deus. Porque a gente vai ver isso na Bíblia. A gente vai ver a igreja, Pedro, lidando com o pecado de Ananias e Safira. Perceba, e Ananias e Safira foram fulminados pelo próprio Deus. E Pedro confrontou o pecado de Ananias e Safira, sim ou não? E quando Pedro confronta o pecado de Ananias e Safira, que mentiu, que deu falso testemunho, quando ele confronta, Pedro está julgando Ananias e Safira? Não. Paulo escreve uma carta inteira. A carta de 1 Coríntios é uma carta de exortação, praticamente do início ao fim. Paulo diz assim, olha, Paulo vai dizer assim, tem um homem no meio de vocês que está tendo um caso com a madrasta, e vocês sabem disso e estão tolerando isso. Vocês precisam se posicionar, faça alguma coisa com esse homem aí. Aí Paulo diz assim, exclua ele da comunhão, o que a gente chama de excomungar. Excomungue este homem, por quê? Porque é alguém que, confrontado do seu pecado, não quer se arrepender do seu pecado e quer continuar vivendo deliberadamente na prática do pecado. Paulo está dizendo, este homem não nasceu de novo, porque o nascer de novo pressupõe arrependimento. Quem nasceu de novo tem um coração arrependido, tem um coração que faz oposição e guerra contra o pecado. Este homem está vivendo no pecado de forma confortável e deliberada. Este homem não é novo. Paulo vai dizer, com gente assim, você nem sequer sente à mesa para comer. Paulo está dizendo, gente que se diz cristão, mas que não vive como cristão. Ele diz, nem sente à mesa, não tenha comunhão com essa pessoa. Paulo está julgando? Hein? Porque a gente diz assim, nós não podemos julgar. Jesus disse que a gente vê a trave no olho do irmão, mas não vê o cisco no nosso. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando que, Jesus não está dizendo que a igreja não possa exercer disciplina, a igreja não possa exortar quem está em pecado, que a gente não possa chegar para o irmão, porque a gente sabe, nós somos pecadores. Mas o fato de eu ser pecador não me impede de exortar um irmão. Que na verdade a exortação, você sabe o que é uma exortação? Sabe o que é exortar alguém? A palavra no original para exortação é encorajamento.
É o tanto que algumas traduções traduz o exortar como encorajamento. Mas, pastor, exortar não é dar uma chamada? Exortar não é você bater a real? Também. Só que veja, é você confrontar o pecado de alguém, junto com essa confrontação tem que vir uma palavra de encorajamento, para encorajar aquela pessoa a sair do pecado e se posicionar no lugar de obediência de Deus. Então perceba, quem é de Deus, ao exortar alguém, vai exortar essa pessoa, não só apontando o pecado da pessoa, mas junto com o pecado que você está apontando ali, tem que vir uma palavra de encorajamento. Você tem que encorajar aquela pessoa a perseverar na fé, a abandonar o pecado, a permanecer firme no caminho de Jesus, para que a alma dela possa ser salva. Por isso que exortação é encorajamento no original. Exortar é encorajar pessoas a permanecer no caminho de santidade. E os que procedem dessa forma, estão julgando? Não. Pelo contrário, estão obedecendo a palavra que diz que a gente tem que exortar uns aos outros. Que a gente precisa confrontar aquelas pessoas que, se dizendo de Cristo, do Senhor, permanecem na prática deliberada do pecado. Perceba? Isso não é julgar, isso é obedecer a Deus. Mas o que é o não julgueis, pastor? O não julgueis é condenar alguém. Condenar é você fazer o que esses homens queriam fazer com essa mulher. O que é que os fariseus e os saduceus, os escribas ali, os fariseus e os escribas queriam fazer com aquela mulher? Queria apedrejá-la. Queria colocar um ponto final, dizer, olha, para essa mulher não tem mais jeito. Vamos matar ela, porque para ela não tem recomeço. Para ela não tem segunda chance. Não, para mim eu quero todas as chances do mundo. Se eu cair, se eu pecar, eu quero 70 vezes 7. Que Deus pratique o 70 vezes 7, que Ele ensinou que a gente tem que praticar. Comigo. Mas se o outro pecar, o outro nós temos que pisar no pescoço, riscar da face da terra, e acabou a história dele com Deus, ou dela. Sim ou não? Perceba, isso é julgar. O não julgueis é não condene ninguém. Não condene. A gente não tem autoridade para botar ponto final na história de ninguém. A gente não pode botar ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. A gente não pode botar ponto final onde Deus está fazendo uma reticência, 3 pontinhos. Nós não podemos botar ponto final onde Deus está abrindo um parêntese. Não podemos. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo o ano da bondade do Senhor. Jesus abre na sinagoga o livro de Isaías e diz assim, olha, esse ano da bondade que está escrito aqui, eu estou inaugurando ele. É um tempo, uma era na história da humanidade, onde Deus decidiu manifestar a sua bondade, o seu amor, o seu perdão, a sua graça para com todos os homens. É um período na história da humanidade onde Deus decidiu dar a oportunidade de recomeçar para todos aqueles que ainda em vida decidem recomeçar. É Deus dizendo, olha, todo aquele que está no pecado, no lamaçal do pecado, viveu no pecado, praticou coisas absurdas, mas se essa pessoa está viva e decide se voltar para Deus, ele vai encontrar de Deus perdão e uma nova opção, uma nova oportunidade de recomeçar. Jesus está dizendo, eu que podia te condenar, não vou botar não vou botar um ponto final na sua história. Sua história não vai acabar aqui. Você não vai morrer hoje. Você vai receber aqui uma nova chance. Porque é assim que a graça faz.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Qual é a boa notícia, pastor? A gente pode recomeçar. Mas, pastor, independente do que eu fiz, do que eu vivi até aqui, independente do que você fez e viveu até aqui, independente do pecado que você cometeu, independente da falha que você cometeu, independente da história de vida que você teve, independente das outras oportunidades que você já teve, independente do que você já teve, pastor, mas Deus já me deu 200 oportunidades. Se você tem arrependimento no coração, se você decide se voltar para Deus, hoje tem a 201 para você. Escute, Jesus, a materialização da graça de Deus, dando o seu Filho por amor de pecadores, dando o seu Filho Santo, para levar na cruz do Calvário pecados que não era dele, sofrer por pecados que não era dele. Esse Jesus, que é a materialização da bondade e do amor de Deus para conosco, está dizendo para aquela mulher: mulher, eu não te condeno, eu não boto um ponto final na sua história, vá, pode ir. Versículo 11, coloca na tela, finalzinho, vá. Agora tem um detalhe, vá, e não peques mais. Perceba que a graça não deve ser um pretexto para que a gente viva de forma deliberada na prática do pecado. O Evangelho, quando foi apresentado, escute isso aqui é muito importante entender, porque estamos vivendo num tempo onde um Evangelho liberal, chamado de hipergraça, tem sido pregado, normatizado pecados, liberando, que na verdade não é um liberalismo, é uma libertinagem. Perceba, é importante a gente entender. Perceba o Evangelho aqui. O Evangelho que diz assim: você pode recomeçar. É o Evangelho que diz assim: agora recomece e não peques mais. O Evangelho, quando nos é apresentado com graça e com verdade. Perceba isso. Eu quero ler com você João capítulo 1. João capítulo 1. Olha o que diz, versículo 16. João 1,16. Você achou aí? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de quem? A graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Olha, perceba. A lei foi dada por meio de quem? Mas e a graça? Mas perceba, não está só a graça. A graça está de mãos dadas com alguma coisa aí. A graça e a verdade. Esse é o erro dos liberais. Querer viver a graça sem a verdade. Esse é o erro dos universalistas, do teísmo aberto, da hipergraça, do liberalismo teológico, é ensinar um evangelho da graça de Deus, mas um evangelho da graça que está apartado da verdade. Mas o evangelho nos é apresentado, a graça de mãos dadas com a verdade. Olha que coisa linda. Ele diz, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por meio de Jesus Cristo. E você perceba, a graça em toda a Bíblia, a graça sempre vai andar de mãos dadas com a verdade. A graça diz assim, olha, a graça diz assim: eu não te condeno. Mas a verdade diz, vai e não peques mais. A graça vai na mesa de Zaqueu para comer com ele, com um pecador, corrupto.
Mas a verdade celebra o arrependimento de Zaqueu. A graça vai no poço se encontrar com a mulher que culturalmente não poderia conversar com um judeu. Mas a graça quebra a regra cultural, quebra os paradigmas da sociedade e vai se encontrar com a mulher. Graça. Mas a verdade confronta, dizendo: você teve muitos maridos e até o que você está agora não é seu. A graça nos persegue, mas quando nos encontra, confronta o nosso pecado, celebra o nosso arrependimento, nos ensina a ter uma vida divorciada do pecado. Ele diz àquela mulher: vá e não peques mais. O Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos chama a andar em santidade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade encontra aquela mulher que os religiosos queriam botar um ponto final. Mas Jesus Cristo, a graça e a verdade que Ele nos trouxe, disse: mulher, você tem recomeço. Você pode recomeçar. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, você que está na live, não importa o tamanho do pecado, não importa o passado de pecado que você coleciona, não importa se você já se levantou e caiu N vezes, não importa se você está vivo, respirando, ouvindo essa mensagem, a graça e a verdade está dizendo para você: recomece. Recomece e faça diferente. Recomece e mude de vida. Recomece hoje, aqui, agora. Não é amanhã, é aqui. Recomece. Escute, tem uma nova chance para você. Tem uma página em branco para você escrever uma nova história, para você fazer diferente. Mas pastor, olha, foi tantas páginas que eu já usei e joguei fora que Deus me deu. Deus está dando outra página para você hoje. Isso é o amor de Deus dizendo assim: olha, eu não desisti de você. A sua história não precisa ter um ponto final agora. Você pode recomeçar. Você pode fazer diferente a partir daqui. Vá e não peques mais. Vá, recomece e faça diferente. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus dizendo assim: você pode fazer diferente. Você pode recomeçar hoje. Irmãos, quando a gente entende esse evangelho, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando a gente entende esse evangelho, todo sentimento, pensamento de culpa e condenação vai embora. Porque o evangelho diz assim: eu não te condeno. Então se quem podia me condenar não está me condenando, por que eu vou me condenar? Por que eu vou me culpar? Se quem podia me culpar e botar um ponto final na minha história não está fazendo isso, por que eu estou colocando um ponto final na minha história? Por que eu estou dizendo que não tem mais jeito para mim? Por que eu estou dizendo que eu não posso recomeçar em Deus, que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que não vai ser como antes? Por que eu estou botando um ponto final aonde aquele que podia botar um ponto final não está botando? Quando a gente entende o evangelho de Deus, quando a gente entende o ano da bondade do Senhor, quando a gente entende esse amor, quando a gente entende essa graça, essa bondade, esse Deus que perdoa 70 vezes 7, 7.000 vezes 7, 700 milhões vezes 7. Enquanto houver vida, enquanto você estiver vivo, respirando, tiver fôlego de vida aí dentro de você, haverá oportunidade de você recomeçar. Essa é a boa notícia. Não se condene. Não bote um ponto final onde Deus não está botando um ponto final. Não, a gente volta, às vezes a gente volta para Jesus como filho pródigo. Sentimento de culpa e condenação. Voltou, mas ele chega dizendo assim: olha, voltei, mas sei que não vai ser como antes. Então voltei para ser escravo e não para ser filho. Foi assim ou não foi? Por que ele voltou para ser empregado? Sentimento de culpa,
condenação. Ele disse, eu estou condenado, não posso ser mais filho, porque já tive a oportunidade de ser filho e descartei, joguei fora. Tive a oportunidade de ser filho e menosprezei. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou voltar, mas voltar com uma condenação que eu mesmo coloquei. Eu estou fadado a passar o resto da minha vida sendo escravo, empregado do meu pai. Sentimento de culpa, botando um ponto final aonde Deus não botou ponto final. E aqui não são os outros, veja, perceba, não é o fariseu de fora que está apontando, condenando, é o fariseu que está aqui dentro. É o fariseu que está no coração, botando um ponto final na sua própria história. Autocondenação, autoculpa. Vamos matar esse fariseu hoje. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ele diz, eu não te condeno. Eu tiro o ponto que você botou e boto uma vírgula. Ele está falando com você hoje. Eu tiro o ponto e boto uma vírgula. Escute, você se condenou a ser escravo. Aí você é filho. Você é filho. E eu estou usando o gênero masculino porque ele está falando. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Vamos tirar esse ponto. Vamos colocar uma vírgula. Tem anel no dedo, sandália nos pés, tem uma roupa e tem uma festa para celebrar o regresso. Porque é filho. Eu não te condeno. Eu te perdoo. Você cometeu um pecado gravíssimo, mas onde abundou o pecado, a graça é capaz de ser muito mais abundante. Você entende isso? Pastor, o pecado foi pesado, a graça é muito mais pesada. Então Deus está falando com você nessa noite. Eu não te condeno. Vamos ficar de pé? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Perceba a graça do Senhor aqui nessa noite. A graça que permite recomeçar. A graça que nos convida, nos constrange. A gente fica constrangido. Escute. Vamos matar esse fariseu que está dentro de você. Trazendo sentimento de culpa e condenação na sua mente e no seu coração. Ele quer te libertar hoje do sentimento de culpa e condenação. Ele diz para você hoje, eu não te condeno. Eu não te condeno. Tem recomeço para você. Vá e faça diferente. Se você pode, fecha seus olhos hoje. Feche seus olhos. Não importa. Não importa o que foi feito. Não importa o tamanho da sua falha, da sua desobediência. Talvez eu estou falando aqui nessa noite, gente como Jonas. Pastor, eu fugi, eu joguei tudo para cima, sabe? E como é que eu vou recomeçar? Escute, apenas aceite a graça e o perdão. Eles, olha, vá e comece de onde você parou. Volte para o propósito, volte para o caminho. Ele fala com você nessa noite. Aonde você botou um ponto, Ele bota uma vírgula. Ele bota uma nova história, um novo recomeço para você nessa noite. Há oportunidade, essa é a boa notícia do Evangelho. Há oportunidade de recomeçar. Você pode recomeçar com Deus. Você pode recomeçar de onde parou. Você pode recomeçar a graça, o perdão. Eu sei que é constrangedor, mas o amor de Deus nos constrange. Feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Que é noite de libertação. Gente sendo liberta do sentimento de culpa e condenação. Um peso está sendo tirado da sua mente e do seu coração hoje.
um peso está sendo tirado. É o amor de Deus entrando na sua consciência e tirando da sua consciência todo sentimento de culpa e condenação, todo sentimento de justiça própria, todo sentimento que quer fazer justiça do seu jeito. Deixe Deus fazer justiça do jeito dele. Não queira fazer justiça do seu jeito. Não queira você dar uma sentença para você mesmo. Deixe Deus estabelecer qual é a sentença sobre a sua vida. Deixe Deus dar a última palavra. A última palavra não é sua. A última palavra não é o que você disse. A sentença que você liberou sobre você, a última palavra é o que Deus disse sobre você. E Ele está dizendo nessa noite: eu não te condeno. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Recomece, recomece, recomece no Senhor. Recomece no Senhor. Recomece. Ei! Receba desse amor. Graça sobre graça. Graça sobre graça.